Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Hoje nós vamos falar. Vou tomar uma água aqui que eu me empolguei no louvor. Licença. Hoje nós vamos falar sobre a bênção da obediência. E sabe que a palavra nos ensina que Deus é aquele que disciplina o filho a quem ama. E disciplinar não é só colocar de castigo, não é só dar uma surra, mas também é instruir. Não é verdade, gente? E nessa noite o Senhor, nos amando, traz instruções preciosas a respeito da obediência. Sabe que quando você decide obedecer, existe uma garantia da parte de Deus, através da sua palavra, que você vai ser abençoado e vai colher a recompensa dessa obediência. Amém? Aleluia. Abra comigo, por favor, em Mateus 15. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Mas antes da gente ler, queria conversar com vocês a respeito de algo importante que o Senhor trouxe ao meu coração. Sabe que muitas vezes nós podemos ser obedientes a orientações que não vieram diretamente para nós. Como, por exemplo, o nosso pastor nunca falou assim para os ministros, né? Quando você subir, faça a declaração de fé. Mas sabe que por honrar a vida dele, não só eu, mas outros ministros, temos criado esse hábito de trazer aquilo que ele tem nos ensinado. Isso é um tipo de obediência em que a instrução não veio diretamente para você, mas por honra àquela pessoa, a autoridade que ela carrega, e confiando que Deus é aquele que tem guiado, você pega e faz, além daquilo que foi pedido para você. E esse é o tipo de obediência que vem da parte de Deus. Amém? Aleluia. Em Mateus 15, versículo 8, diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Sabe, contextualizando para você, esse é Jesus falando. Amém? Vocês estão me ouvindo? Ficou baixinho aqui para mim. Esse é Jesus falando com os fariseus que estavam justificando o não honrar seus pais e as suas mães, porque já haviam dado recursos como oferta. Sabe que você cumprir um princípio não anula a necessidade de você cumprir os outros. Sabe que eu ser dizimista e ofertante não anula a necessidade, nesse caso, né, bem específico, de eu honrar meu pai e minha mãe. Se eu não cumpro um princípio, esse princípio ele vai me quebrar. Você já aprendeu isso aqui nessa igreja. Amém? E aí lá em João 14, versículo 15, Jesus mais uma vez, aleluia. Jesus mais uma vez continua nos ensinando. E ele está falando com os seus discípulos e diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E agora em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: todo aquele que crê em Jesus que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai, ama também o que dele foi gerado. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe, a Bíblia nos ensina através dessas... Tá tudo bem com o som? Que mudou de novo para mim. Amém, aleluia. A Bíblia nos ensina através desses versículos que a obediência, ela anda junto com o amor. E muito junta também com a honra. E nessa noite a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Sabe, Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E ainda falando sobre o amor, lá em Mateus 22, versículo 36, Jesus está sendo questionado pelos fariseus que queriam pegar ele. E aí ele, muito sábio, maravilhoso, eles perguntam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele:
Ame ao seu próximo como a você mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Sabe? Nós não andamos mais na lei. Mas sabe que esses princípios estabelecidos nos 10 mandamentos também são para nós hoje? Nós devemos honrar as pessoas, amá-las. E, ao resumir esses 10 mandamentos em 2, isso aqui é para a gente. Amém? Isso aqui é nova aliança, é a era da graça. Amar a Deus com tudo que nós somos, nós temos e nós pensamos, e amar ao nosso próximo como nós nos amamos. Amém? Então, você entende que andar em amor é a vontade de Deus? Se ele resumiu os 10 em 2, quer dizer que esses 2 são muito importantes, não é verdade? Quem anda em amor, quem não anda em amor, anda fora da vontade de Deus. E andar em obediência é parte fundamental disso. Então, quando eu amo, eu obedeço os mandamentos. Quando eu amo ao Senhor, eu decido honrar a Ele com a minha vida em obediência àquilo que Ele tem me ensinado. E isso serve para qualquer área da sua vida, porque a palavra de Deus é um manual para tudo que a gente vive, não é verdade? Aqui tem ensinamento sobre família, aqui tem ensinamento sobre o trabalho, aqui tem ensinamento até sobre a Receita Federal. Brincadeira, não é sobre a Receita Federal especificamente não, mas fala também sobre impostos. Então, esse manual que está disponível para nós tem instruções a respeito de todas as coisas. E se eu tenho acesso a esse manual, eu preciso decidir aprender o que tem aqui e obedecer aquilo que o Senhor ensinou para mim através da palavra. Amém? No livro Amor, o Caminho para a Vitória, o irmão Reagan traz uma verdade muito interessante e quando eu ouvi a primeira vez, para mim foi bem chocante. E ele diz que qualquer passo dado fora do amor, eu ainda lembro quem estava ministrando, foi Judite. Judite ministrando falou e eu fiquei assim, com os olhos assim. Qualquer passo dado fora do amor é pecado. Olha como isso é sério, gente. Se Jesus resumiu em 2 e os 2 falavam sobre o amor, toda vez que eu decido, consciente ou inconscientemente, andar fora do amor, estou andando em desobediência. Aleluia. E agora, para a gente continuar, 2 João, capítulo 1, versículo 16, ainda fazendo essa junção, né, da obediência com amor, para você ficar bem firme e convicto nisso, diz assim: nisto consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este: andem em amor. Então, se o amor é tão importante assim, e se ele não acontece quando eu não obedeço, é importante eu e você aprendermos a respeito da obediência. E da obediência do tipo de Deus. Amém? Existem níveis de obediência. Muitas vezes, quando a gente vai aprender sobre submissão, não sei se você já ouviu, mas se você congrega aqui há algum tempo, você já deve ter ouvido, que existe um tipo de submissão que vem do coração. E um outro tipo de submissão que ele acontece apenas porque você pensa o que você pode ganhar ou o que você pode sofrer de punição. Amém? Deu para entender? Com a obediência é muito parecido. Eu posso decidir obedecer com receio de uma punição ou pensando em um benefício que eu vou ganhar com aquela obediência, ou eu posso decidir no meu coração ser obediente da forma que o Senhor nos ensina. Obediente independente de. Obediente porque eu entendi que eu sirvo a um Deus que é digno de tudo que eu tenho e sou. Amém? Aleluia. E essa é a verdadeira obediência, a obediência que vem do coração. E é a obediência que agrada a Deus. Então, para a gente lembrar, né? Ele diz lá em Mateus: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, para Deus, mais importante do que aquilo que eu possa falar ou que eu possa fazer é o meu coração. E muitas vezes você pode pensar, mas eu estou errando tanto nessas coisas. Será que Deus me quer mesmo assim? Será que ainda vale a pena voltar? Sabe que Deus, ele só precisa de você, um coração disponível a se aproximar dele. E quando nós nos aproximamos dele, ele ajusta aquilo que está fora do lugar. Amém? Então, quando a gente se aproxima de Deus, ele nos ensina, ele nos limpa, ele nos ajuda a obedecer. E assim como a gente leu, o mandamento do Senhor não é pesado. Mas sabe por que não é pesado? Porque quando nós decidimos entregar a nossa vida a ele, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e o pecado que antes nos dominava perde força. Então, aquilo que antes eu não conseguia deixar, agora
para mim não é nada, por causa do Senhor que habita em mim. Amém? Aleluia! E lá em Deuteronômio 28, a gente vai ler daqui a pouquinho no final, mas eu vou adiantar para você que existem duas listas. A lista daquele que obedece e é cercado pela bênção de Deus, e a lista daquele que desobedece e é alcançado pela maldição que ele próprio plantou. Amém? Mas antes da gente chegar lá, eu queria trazer para vocês o exemplo de duas pessoas. Uma que desobedeceu e uma que obedeceu. Primeiro a gente vai falar sobre Saul. E Saul foi um exemplo de que quando nós desobedecemos, nós abrimos a porta para a maldição. Saul era um menino comum do reino de Israel, da menor tribo, da menor família. Ele até fala sobre isso quando ele é chamado pelo profeta Samuel, né, que recebeu do Senhor a direção de chamá-lo para ser o primeiro rei de Israel. Então ele recebeu uma grande oportunidade de alguém que era pequeno. Deus viu o seu coração e ele recebeu a oportunidade de ser o primeiro rei de Israel. Mas, quando ele chegou nessa posição, ele começou a reinar e ele era muito bem sucedido, ele ouvia o Senhor, ele seguia suas direções, mas chegou um tempo em que ele decidiu, através de pequenas atitudes, não obedecer de forma completa. Primeiro, a instrução era que cada vez que Israel fosse para a batalha, a presença de Deus fosse com eles. E nessa época, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Então, Israel, quando saía para a batalha, levava a arca. Mas um dia, não temos muitos detalhes, Saul decide não levar. Acaba, ok, não levou. E ele vence essa batalha. E depois disso, por vezes, ele acaba começando a confiar na força do próprio braço. E deixa de confiar naquilo que só Deus garantia para ele. Eu estou sem a presença de Deus e a gente continua vencendo, está tudo bem. Mas não estava. Até que a gente chega nessa parte da história, em que Deus dá uma ordem para que Israel vá e lute contra os amalequitas, que era um povo sanguinário. O seu rei, o rei Agag, tinha a fama de ser canibal. Era uma coisa bem grave que acontecia no meio daquele povo. E o juízo de Deus estava vindo sobre aquele povo, através do povo de Israel. E a ordem era: vocês vão lutar, vocês vão vencer, e não deixem ninguém vivo e destrua tudo aquilo que pertence aos amalequitas. Amém, né? Recebemos uma ordem clara. Tem alguma dúvida nessa instrução? Não tem. Mas aí chega o abençoado do Saul e ele vai lá, vai para a batalha, vence a batalha e decide dizimar toda aquela população, mas deixa vivo o rei Agag, o abençoado, que não era muito abençoado. Mas amém. E aí ele deixa Agag vivo e continua também destrói aquilo que não era bom dos despojos, né? Despojos de guerra, tudo aquilo que o povo tinha. Então ele destrói aquilo que não era tão bom e o que era bom ele guardou. Mas qual era a ordem de Deus? Destruir tudo. E aí Deus fala com Samuel e diz a Samuel que Saul naquela noite foi rejeitado. Samuel passa a noite orando. Depois ele vai ao encontro de Saul e vai conversar com Saul. E Saul ainda tem... não posso falar essa palavra. Saul ainda tem assim... Ele não tem muita vergonha, assim, e diz que fez o que Deus mandou. E Samuel falou assim: ok, você matou os animais, então que barulhinho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Imagina, ele queria falar, mentir na cara do profeta. Então, imagina como o coração dele estava sem temor. Sabe, quando a gente está diante de um homem ou de uma mulher de Deus, primeiro a gente está diante do Senhor o tempo todo, não é verdade? Mas quando a gente está diante de uma autoridade, está na nossa frente, como é que nós temos coragem de pensar em mentir, sabendo que primeiro o Senhor está sabendo e segundo o Espírito Santo que habita dentro dessa pessoa também vai sinalizar. Amém? Então, continuando a história, Deus rejeita Saul por causa do coração dele, e aí Samuel vai falar com ele. E no 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19, a gente vai acompanhar um pouquinho dessa história.
Aleluia. Você abriu? Amém. Diz o seguinte: porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, Saul. Aos olhos do Senhor. Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Continuando. Não, peraí, vamos lá. Você está entendendo que Saul tinha uma instrução muito clara. E ele decidiu que era melhor fazer de outra forma. E como rei, as pessoas obedeceram. Mas sabe o que eu acho que é mais vergonhoso aqui nessa passagem? Primeiro, é ele tentar dizer que não estava fazendo o que ele estava fazendo. Segundo, é ele tentar justificar, dizendo que, não, mas eles separaram, não mataram, mas a gente vai usar para uma boa causa. Nós vamos fazer sacrifício ao Senhor. Gente, uma boa intenção, que no fundo, quando é carregada de desobediência, na verdade é uma boa intenção falsa, não justifica desobedecer a instrução do Senhor. Não justifica desobedecer a instrução da sua liderança, do seu pastor, daquele que Deus colocou sobre a sua vida para te orientar. Sabe? Mas eu fiz assim porque eu achei que era melhor. Quando você tem uma instrução clara, vinda da parte de Deus, diretamente para você ou através de alguém, e você decide desobedecer, numa boa intenção, você está enganando a você mesmo e você está andando em desobediência. E desobediência abre porta para a destruição. Amém? E aí, continuando no capítulo, no próximo versículo, Samuel responde, né? Porque Saul está lá querendo justificar. E aí Samuel vai e responde. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe, a gente escuta muito isso, não é melhor obedecer do que sacrificar? E a gente pensa, poxa, se eu desobedecer vai acontecer uma coisa, aí eu vou estar sacrificando. Mas o contexto desse versículo é esse. É melhor obedecer a instrução, por mais que pareça mais fácil ou mais simples, que era só acabar com tudo, e do que eu querer inventar alguma coisa, por exemplo, pegar os animais e ir lá sacrificar, fazer uma coisa maior do que aquilo que falaram que era para eu fazer, em desobediência com uma falsa boa intenção. Amém? Amém. Deus não tolera insubmissão e nem desobediência. E isso abre porta para a destruição. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, como eu falei, vamos abrir lá. Primeiro, ele vai falar sobre as bênçãos, mas como a gente começou na ordem inversa, a gente vai ler a partir do versículo 15. E agora eu vou ler na NAA. Mas a gente só vai ler o iniciozinho, e se você quiser aprender mais e ser mais assim, incentivado a andar em obediência, eu te recomendo ler esse capítulo, ler a primeira parte das bênçãos e ler também essa da desobediência. Diz assim, porém, agora eu estou lendo na NAA, eu disse... Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E aí ele vai dar uma lista, que nós não vamos ler, nós vamos ler a lista da bênção, né, que é a nossa lista. E aí volta um pouquinho, agora a gente vai sair de Deuteronômio e vamos lá para o livro de Ruth, que a gente vai ver o exemplo de obediência e submissão. Então, Ruth é um livro bem curto, parece ser muito aleatório, Senhor, porque Ruth está na Bíblia. Tem uma história de alguém que virou viúva e se casou e aí deu tudo certo. O que é que tem a ver com os outros livros que estão ao redor? Mas nessa noite você vai aprender muito com ela. E eu te recomendo também tirar um tempo para ler, né, a respeito da vida de Ruth na sua casa. Com certeza Deus vai ministrar o seu coração, assim como ministrou ao meu. Então, vamos contextualizar um pouquinho para a gente começar a ler.
O início do livro vai contar a respeito de uma família, a família de Abimeleque. E Abimeleque era casado com Noemi, tinha 2 filhos. Num determinado tempo, onde eles moravam, Belém de Judá, passou por um período de fome e eles foram para outro lugar, procurar melhorar, a situação. E aí eles foram para uma terra chamada Moabe. Se você já leu o Antigo Testamento, você já deve ter visto os moabitas que iam contra Israel. Então, era um povo que em breve seria um povo inimigo. E aí eles foram como estrangeiros para esse lugar. Chegando lá, um tempo depois, o marido de Noemi, Abimeleque, falece. Os seus filhos se casam com 2 moças da terra, 2 moabitas, que se chamavam Orfa e Ruth, a protagonista do livro. E aí, chegamos a uma parte importante. Morreu o marido, morreu os 2 filhos, temos uma viúva, senhora, e 2 viúvas mais jovens. A Bíblia não fala a idade das 2. Mas sabe que naquela época, uma viúva sem alguém que estivesse sendo responsável por ela financeiramente, ela não tinha nada. Ela não tinha como se manter, ela talvez não tivesse posses, a não ser que seu esposo deixasse, mas aqui na Bíblia a gente não tem clareza sobre isso em relação a essas 3 viúvas. Mas o que a gente sabe é que, depois de perder todos os 3 homens da sua vida, Noemi decide voltar para sua terra natal. E ela volta com as 2 noras. Enquanto ela está no caminho, ela percebe: talvez eu não tenho nem como me sustentar. Como é que eu vou sustentar essas meninas? E aí ela começa a dizer: gente, olha, é o seguinte, parafraseando, amém, gente? É melhor vocês voltarem para a família de vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não tenho outros filhos para vocês casarem. Nem se eu casasse hoje, ficasse grávida amanhã, não dava tempo de os meninos crescer e virar marido de vocês. Então, assim, não tenho nada para dar. Melhor vocês voltarem. E aí a Bíblia fala que elas choraram em alta voz. E chorou Orfa, chorou Ruth, chorou. Não, a gente não vai deixar a senhora. Não vamos. E Noemi continuou insistindo. E aí Orfa falou: amém, tá certo. Já que eu não preciso, realmente não tem nada aqui para mim, eu vou embora. Enquanto isso, Ruth, apesar de todas as circunstâncias dizerem o contrário, tipo assim, você vai para Belém, você vai ser estrangeira, além de estrangeira, você é viúva, então além de já estar numa situação difícil, você está duplamente comprometida. E aí ela, olhando para tudo isso, ainda assim ela decidiu seguir uma direção que havia no coração dela. Sabe, uma direção de: Noemi é minha sogra, eu a amo e eu vou decidir ficar e honrar. Porque se eu for embora, talvez ela tenha pensado: quem vai cuidar dela? Não vai ter ninguém por ela. E aí tá ruim, mas tá ruim junto. Então isso demonstra um coração que honra também. Um coração de Ruth e um coração que honra. E honra a vida de Noemi nesse momento. E aí a gente chega numa parte muito legal desse livro, que é uma passagem muito conhecida. Geralmente é muito lida nos casamentos. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Orfa foi embora. Aí Noemi continuou insistindo com Ruth. E disse assim: olha, tua concunhada já foi, é melhor tu ir também. Tu está fazendo o que aqui, mulher? Vai-te embora. E aí Ruth vai e responde: não insistas comigo. No capítulo 1, versículo 16. De Ruth: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. E aí, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela parou de insistir e seguimos viagem. Amém? Você está acompanhando a história até aqui? Aleluia! E aí, nesse momento, Ruth, que era moabita, ela faz claramente uma aliança com o Senhor. O seu Deus será o meu Deus, lembra? Então, mesmo numa aliança inferior, Ruth era guiada por princípios que estavam no seu coração. Princípio de honra que a gente falou, princípio de obedecer. E a gente vai continuar vendo ao longo do livro ela andando nesses princípios. Abra comigo, por favor, em Ruth 2, a gente vai ler a partir do versículo 1. E agora a gente vai ler na NVI. Diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte do marido.
Ele era um homem de valor e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Explicando uma coisa para vocês, nessa época, as viúvas não tinham mais a quem recorrer. Mas a lei dizia o seguinte: o parente mais próximo deveria casar-se com aquela viúva, dar a ela uma descendência e também dar a ela provisão e suprimento. E naquela época se chamava, o termo dessa pessoa era o resgatador. Então, o parente mais próximo de Elimeleque, o resgatador das duas, era Boaz. Pelo menos era o que Noemi achava. E continua dizendo: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo recolher as espigas que forem deixadas para trás, por aquele que me permitir fazê-lo. Vá, minha filha, respondeu. Então ela foi, começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros, entrou casualmente justo na parte da plantação, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Jesuscidência, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor seja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. E aí, Boaz já viu Ruth e diz assim: Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros de qual família é aquela moça. E o capataz respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, chegou cedo e está de pé até agora, exceto por um pouco de tempo em que descansou no abrigo. Sabe, primeira coisa, Noemi chegou lá em Belém e aí ela foi perguntar a sua sogra. Estava todo mundo assim, sem comida, estava uma situação difícil. Ela podia dizer: não, eu vou logo, eu vou lá ver o que eu posso fazer para resolver. Mas ela decidiu se submeter à direção de Noemi. E ela falou: o que a senhora acha de eu ir pegar umas espigas ali no campo? Aí a Noemi: não, vá, pode ir. E ela foi. E aí, quando ela chegou lá, uma outra coisa que chama a atenção de Boaz é que ela estava lá trabalhando e dando um bom testemunho do seu trabalho. Então, mais para frente a gente vai ver que ela foi considerada uma mulher de valor, porque ela estava na posição certa em que ela precisava estar. Numa situação difícil, ela não se prostrou. Ela poderia ter se rendido e ficado como aconteciam com algumas viúvas, pedindo esmolas. Mas ela decidiu se levantar e fazer alguma coisa, debaixo de uma instrução da sua sogra. Amém? E aí Boaz fala com ela, diz a ela: não, fica aqui na minha lavoura. Parafraseando de novo, você pode ler na sua casa, bem direitinho. Amém? Mas só para você entender. Ele diz a ela: não, Ruth, fica aqui na minha lavoura até acabar a colheita. Eu vou dar ordem aos rapazes que não mexam com você, porque era uma realidade que acontecia, uma mulher sozinha no meio de vários homens, enfim, perigoso, né? E o livro até aborda esse tema mais para frente. E aí Boaz provê para ela proteção, provisão e cuidado. E aí ela fica tão grata por aquilo que a Bíblia diz assim: ela inclinou-se e, no versículo 10, ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia. E aí ele continua: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sabe que quando você decidiu obedecer e se refugiar, e estando no centro da vontade de Deus, existe uma recompensa garantida para você. Deus não falha, Ele não muda isso e Ele não vai falhar em trazer para você aquilo que é recompensa por causa da sua obediência. Amém? No versículo 15, continua falando que ela levanta, né, conversou com Boaz, aí levantou, foi lá, recolheu os feixes, continuou colhendo, e aí Boaz diz ao capataz: olha, deixa cair mais umas aí para ela pegar, para ela não pegar só o resto, né? Vamos melhorar a situação da irmã, já de olho nela. Eu acho, né? Assim, minha opinião, a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu acho tão lindo esse livro. E aí depois, Ruth chega em casa com os feixes bem cheios. Tudo aquilo que ela foi buscar, ela trouxe mais do que Noemi imaginava. E aí ela disse, né? Noemi perguntou: onde é que você colheu? Aí ela diz: eu colhi lá em Boaz. Aí
Boaz é o nosso parente próximo. Ele é o nosso resgatador. E aí, ao longo do livro, ela continua, né, dando instruções a Ruth. E houve uma festa. E nessa festa, Noemi deu uma instrução bem, assim, para a gente, para a nossa cultura, não sei para deles, é estranha. Diz assim, vá para a festa, entre lá, vá bem bonita, perfumada, cheirosa. Quando você entrar, espere ele dormir. Quando ele dormir, deite nos pés dele. Eu ia ficar assim, hã? Mas aí Ruth decidiu obedecer. E assim, para nossa cultura é estranho, para dela também, porque ela não era israelita, se a gente parar para pensar, né? E aí ela não questionou, obedeceu, foi lá. Aí Boaz acordou, assustado. Quem é essa pessoa no meu pé? E aí ela disse, olha, você é meu resgatador. E aí ela voltou para casa, tudo certo. Disse a Noemi. Noemi disse assim, não, fique tranquila. A sabedoria, né, de Noemi. Fique tranquila que ainda hoje esse homem vai resolver esse negócio. E ele foi até uns anciões, descobriram, ele disse, né, que havia uma pessoa que era mais próxima, que teria o direito de casar-se com ela. E ele resolveu uma situação, fez o papel lá do homem, resolveu, casou-se com ela. Ai, tiveram uma linda família. E Ruth, que era antes uma estrangeira, viúva, que não tinha nada, se tornou alguém da genealogia de Jesus. Ruth foi bisavó de Davi. Então veja como Deus pode transformar um cenário que antes era de completo caos e perda, restaurando o coração de alguém que com certeza sofreu com a perda do seu marido, com certeza sofreu saindo da sua casa, mas por causa da obediência e da honra, Deus pôde abençoá-la e honrá-la. Amém? Então a obediência, ela sempre traz para nós recompensas. E não existe possibilidade de Deus falhar em trazer recompensa para a sua vida. Eu quero te dizer que se você está aqui nessa noite, você tem se mantido fiel às direções do Senhor, fique tranquilo, fique na posição que o Senhor vai honrar a sua obediência. E se você está aqui, essa palavra falou com você, e você pensou assim, então, sabe aquela boa intenção que no fundo era uma desobediência? Eu acho que eu fiz isso. Então você ora, se arrepende, muda. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão e pronto. Volte para a posição. Fique na posição de obediência e a recompensa é certa. E se você está aqui nessa noite e você entendeu que vale a pena obedecer a esse Deus, que vale a pena ouvir a voz do Senhor, e você sabe assim, eu não estou na posição certa. E você entendeu que não é suficiente você dizer, mas eu tenho comunhão com Deus, eu falo com Deus, eu oro sempre. Você entendeu que precisa de algo mais, e esse algo mais é corresponder àquilo que Ele fez por você há 2000 anos atrás. Na verdade, um plano que Ele tinha desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, como aquele que traria de volta o acesso a Deus e a comunhão com Ele. Sabe, isso que você chama de comunhão é algo que falta uma parte para que você acesse de fato o coração de Deus e Ele acesse de fato o seu coração. E essa parte é o caminho que se chama Jesus. A Bíblia nos ensina que Ele é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, se nessa noite você está aqui e nunca fez uma aliança com Jesus Cristo, ou se você... Aleluia! Ou se você já fez e por algum motivo você está afastado dos caminhos do Senhor, se você errou, se você desobedeceu, se você sofreu dano, não importa o que tenha acontecido. Deus não muda, Ele continua de braços abertos esperando por você. Por uma decisão do seu coração, em correr para Ele, em obediência e amor. Amém? Existe alguém aqui que ainda não recebeu Jesus e deseja receber nessa noite? Todos salvos? Amém. Glória a Deus. Se você está aqui e por algum motivo está com algum sintoma no seu corpo, nós queremos orar por você, para que você saia curado daqui. Jesus, aquele que cura, está aqui nesse lugar e Ele deseja curar você. Então, se você está doente, você pode vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Aleluia. Acho que é o louvor levantando. Então, amém. Todos sarados e curados. Glória a Deus. E se alguém está aqui e ainda não é batizado com o Espírito Santo, que é um presente de Deus para nós, para que a gente afine essa comunhão com Ele. Se você está aqui e ainda não é batizado, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você e você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Alguém?
Glória a Deus. Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Aleluia.